Olá, meu nome é Jonathan e eu quero desde já te parabenizar por estar dedicando esse tempo para aprender mais da palavra de Deus. Você pode ter certeza que o propósito deste canal, que pertence à Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, é a glória do Senhor e a edificação da sua igreja. Então, que Deus te abençoe através da palavra que vai ser meditada, que vamos meditar a respeito agora. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, e nós vamos ler 4 versos, iniciando no verso 13. Mateus 5, a partir do verso 13. E diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto, ele está inserido dentro de um sermão conhecido como Sermão do Monte. Foi o Senhor Jesus que o proferiu. E este sermão, ele não é apenas importante, não é só importante para os cristãos, mas ele também é importante para as pessoas que não têm a fé em Cristo também. Certa vez eu estava passando pela rodoviária e havia uma livraria e um título de um livro me chamou a atenção. O título dizia mais ou menos o seguinte: Os maiores discursos já proferidos. E olhando na capa, eu vi lá o nome de Jesus Cristo e o título do sermão era Sermão do Monte. Então, este sermão não é importante apenas para a cristandade, mas também para as pessoas que não têm a fé em Cristo. Portanto, independente de você ter fé em Cristo ou não, é importante você saber o que Jesus falou. Aqui pegamos apenas 4 versos, mas na verdade este sermão ele compreende 3 capítulos no Evangelho de Marcos, capítulos 5, 6 e 7. Mas nós vamos meditar nesse momento apenas nesses 4 versos, pois não teríamos tempo bastante para fazer isso numa live apenas. Então, vamos meditar nesses versos pensando no seguinte título: Por que nós estamos aqui? Por que nós, os cristãos, estamos aqui? Para muitas pessoas, essa pergunta ecoa durante as gerações. Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito da vida? Muitos ateus, eles vão dizer, por serem cientistas, que o propósito da vida é apenas nós transmitirmos ou passarmos o nosso DNA. Portanto, nós estamos aqui para reproduzir. A ideia deles a respeito disso se baseia na evolução. Portanto, de acordo com esse pensamento, se uma pessoa não pode ter filhos ou ela não quer ter filhos, tem algum problema com ela, pois ela não tem propósito. Ela não sabe por que ela está aqui. Nós sabemos que isso está errado. Mas não são apenas os ateus que têm uma visão errada do propósito de nós estarmos aqui. Muitas pessoas não pensam a respeito desse propósito, mas vivem de acordo com o propósito. Um propósito hedonista, um propósito totalmente voltado para o prazer. Essas pessoas vivem buscando prazer para se sentirem satisfeitas e elas acham que o propósito da vida é esse. Porque, até de acordo com a Bíblia, essas pessoas pensam da seguinte maneira: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Nós sabemos que também é errado. O nosso propósito não é curtir a vida, até porque curtir a vida de uma maneira pecaminosa, como eles defendem, vai nos levar para um local de pranto, de choro e de dor, um local que a Bíblia chama de inferno. Então, para nós cristãos, para nós crentes em Cristo Jesus, qual é o propósito da vida? A Bíblia já começa a responder isso logo no início, no livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e cria também o homem. Quando Deus cria o homem, ele diz que o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Portanto, o propósito nosso, o nosso propósito como crentes, como cristãos verdadeiros, é
refletir a imagem de Deus. E como fazemos isso? O texto que nós lemos, ele nos dá pelo menos 3 maneiras pelas quais nós podemos fazer isso. A primeira maneira que nós vemos o nosso propósito e podemos responder a essa pergunta está no verso 13. Porque se nós nos perguntarmos por que estamos aqui, o verso vai responder: nós estamos aqui para ser sal da terra. O nosso propósito é ser sal da terra. Mas é preciso entender como é que o sal era utilizado naquela época para entender essa metáfora que o Senhor Jesus está utilizando. O sal naquela época, na época em que Jesus proferiu esse discurso, ele tinha pelo menos 3 funções. A primeira função era de preservar. Ele preservava o alimento, ele preservava a carne. E essa função não está muito distante de nós. Para quem é do interior, ou viveu no Nordeste, ou vive no Nordeste ou no Norte do Brasil, muitas pessoas que não têm acesso à energia elétrica ou não têm condições de ter uma geladeira, eles utilizam ainda o sal para preservar as carnes. O sal é passado na carne e aquela carne ela não entra em estado de putrefação, ela não apodrece. Então, quando Cristo utilizou aqui esta metáfora, falando que nós, os crentes, nós, os cristãos verdadeiros, devemos ser sal da terra, ele está dizendo que nós precisamos preservar. Mas como nós podemos colocar isso em prática? Precisamos nos lembrar o que está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu queria chamar a sua atenção para esta palavra, pereça, essa expressão, não pereça. O propósito de Jesus ter vindo ao mundo é justamente impedir que as pessoas perecessem, que as pessoas fossem para um local de sofrimento, um local de dor, um local onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, um local chamado inferno. Jesus veio com essa função. E quando Cristo proferiu esse discurso, e ele fala que nós devemos ser sal da terra, nós devemos transmitir essa mensagem para as pessoas também. Nós devemos falar que ele veio a esse mundo para que as pessoas que não creram em Cristo ainda, não o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, elas possam escapar desta punição, escapar deste local de sofrimento, não perecerem. A única forma das pessoas não perecerem é crendo em Cristo. Então, respondendo à pergunta, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para ser sal da terra, e o sal impede que as pessoas pereçam, porque ela fala que Jesus é a solução. Portanto, meu irmão, se você está aqui, a sua função é ser sal da terra, é falar para as pessoas que Jesus impede a punição e o perecimento delas no inferno. Mas o sal tem uma outra função também. O sal, além de preservar, ele dá sabor. E, para entender isso, é interessante a gente pensar que todos nós utilizamos sal na culinária. E, quando a comida tem pouco sal, nós sentimos claramente aquele gosto insosso. Muitas pessoas que têm problema de hipertensão, elas têm que diminuir o sal justamente por causa do problema de saúde, para que não se agrave mais. E essas pessoas têm problema para se adaptar. Comer sem sal é difícil. Eu trabalho com um povo indígena no interior do Amazonas. E lá os mais velhos sempre repetem uma história. Quando eles moravam muito distante da cidade, ou os brancos moravam muito distante deles, e eles tinham uma dificuldade imensa de conseguir sal. Mas quando eles conseguiram sal, era uma felicidade. A comida tinha sabor. Eles podiam comer e sentir e degustar aquela comida. Hoje eles têm sal com facilidade. O acesso à cidade é mais fácil. Mas eles sempre se lembram, aquela época era difícil, porque o sal é valorizado e dá sabor à comida. Quando Cristo utiliza essa metáfora, ele está dizendo que nós devemos ser sal. Nós devemos ser aqueles que dão sabor à vida. E como nós podemos dar sabor à vida? Nós precisamos mostrar para as pessoas que o sabor que nós temos na nossa vida é Jesus. Jesus, quem tem Jesus, tem verdadeira alegria para viver. Jesus é a nossa alegria. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Se as pessoas não têm Jesus, elas não vão ter alegria. Logo, elas não têm o sabor de ter Jesus na vida. A Bíblia nos diz também que Jesus é aquele que nos manda ser alegres. E é importante saber que a alegria na Bíblia é um mandamento. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria é um mandamento. E quem tem Jesus tem alegria. E quem tem Jesus tem um sabor em sua vida. Mas a Bíblia diz também que quem tem Jesus pode ter a certeza que Ele está aqui para nos abraçar e receber os cansados. Receber não apenas os cansados, mas também aqueles que estão oprimidos. A Bíblia nos diz em Mateus 11:28, Jesus falando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem Jesus na vida tem essa promessa, que pode ir até Ele, e o cansaço vai sair, porque Ele leva o nosso fardo. Então, quem tem Jesus tem alegria, porque tem sabor em sua vida. Quem tem Jesus tem o seu cansaço aliviado, porque Ele leva o nosso fardo. Mas também quem tem Jesus tem a principal promessa que Ele nos dá: tem a vida eterna. João 8:24, Jesus diz que quem ouve a palavra dele e crê que Deus o enviou tem a vida eterna. Não é algo passageiro, não é algo que nós podemos perder. Nós temos a vida eterna quando cremos em Jesus. Então quem tem Jesus tem verdadeira esperança. As coisas aqui um dia vão passar, mas a vida eterna ela nunca acaba. Então, quem tem Jesus tem sabor em sua vida. Nós temos Jesus. E só nós, sal da terra, que podemos dar Jesus para as pessoas que não têm ainda. Então, nós vemos que o sal, ele dá sabor. Mas o sal, além de preservar, além de dar sabor, ele também cura. Ele tinha essa propriedade. Se você quiser olhar em sua Bíblia, Ezequiel capítulo 16, verso 4, ele diz, entre diversas informações lá, que o sal era passado em crianças recém-nascidas. De acordo com muitos estudiosos, além de limpar a criança, e nós estamos falando aqui de uma sociedade que tem dificuldade de acesso à água, na época de Ezequiel, além de limpar a criança, ela também tinha uma propriedade de impedir infecções. Portanto, o sal, ele tinha uma propriedade curativa, medicamentosa. Então, quando Jesus nos diz que nós devemos ser sal da terra, que nós estamos aqui para ser sal da terra, ele está dizendo que nós estamos aqui para curar esse mundo. E curar de quê? Curar de quê? Nós precisamos saber que este mundo está doente. A Bíblia nos diz que quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte. E quando entrou a morte e o pecado e todas as consequências do pecado, Deus fala que maldita é a terra por causa do pecado. Então podemos entender que esta terra, onde nós vivemos, está debaixo de uma maldição. Tem muitas pessoas que querem culparem Deus pelos desastres naturais, pela violência, pelo mundo estar como está. Mas Deus já disse desde o início, o culpado disso é o pecado. Mas nós podemos ter certeza que há uma cura para o pecado. Há uma solução para o problema do mundo. E essa solução está em Jesus. Em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência de pecarmos ou de estarmos debaixo do pecado é a morte. Mas o verso não acaba aí. Mas ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós sabemos que a solução para a maldição que nós estamos debaixo, a solução para os problemas que nós estamos enfrentando deve apontar para Jesus. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Jesus é Ele quem vai curar esse mundo. E eu e você, que já cremos nele, nós temos Jesus para dar para as pessoas. Qual o propósito de nós estarmos aqui? Nós estamos aqui para curar esse mundo. E a cura desse mundo é Jesus. Então nós vemos as propriedades do sal. E quando Jesus diz que nós, os crentes, os verdadeiros cristãos, devemos ser sal da terra, ele está dizendo que nós devemos preservar esse mundo. E ele veio aqui para que as pessoas não pereçam.
Ele está dizendo que nós viemos aqui para dar sabor a esse mundo, e o sabor da nossa vida é Jesus. Ele diz aqui que nós devemos curar esse mundo, e quem cura o mundo das mazelas dele é Jesus. Nós precisamos dar Jesus para as pessoas. E quando damos Jesus para as pessoas, nós sabemos por que nós estamos aqui. E quando nós damos Jesus para as pessoas, elas vão experimentar do mesmo alimento que nós temos. Elas vão saber que nós somos sal da terra. E elas também vão se tornar sal da terra. Por que nós estamos aqui? Estamos aqui para salgar, para ser sal da terra. O texto segue e ele diz que nós estamos aqui também para iluminar. No verso, em Mateus capítulo 5, verso 14, está escrito: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, nós sabemos que nós estamos aqui para salgar, mas a Bíblia segue e nos mostra que nós estamos aqui também para iluminar. Nós precisamos iluminar. E por que Jesus utilizou esta metáfora também de luz? Precisamos entender a função da luz. Todos nós vamos dizer que a luz ilumina, mas é preciso entender o porquê que Jesus usou essa metáfora. A luz, além de iluminar, ela protege. Muitas pessoas que vão acampar na mata, ou como eu, muitas vezes, tem que estar na mata por causa do trabalho, nós utilizamos muitas vezes de uma fogueira à noite. Essa fogueira é acesa, e ela é acesa não apenas para alimento, mas também para quê? Afugentar animais selvagens. Um animal selvagem, um animal noturno, um predador, quando ele vê uma luz à noite, ele se assusta, ele mantém distância. Então aquela luz que acendemos ali, que é irradiada através da fogueira, ela afugenta aqueles animais e nos deixa seguros, ela nos protege. Nós fazemos isso buscando proteção também. Então a luz, ela protege. E nós sabemos quem é essa luz que Jesus está se referindo aqui. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse verso nos mostra que Jesus é aquele que nos protege. É interessante lembrarmos também o que está escrito lá no Salmo 23, verso 4. Está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A presença do Senhor, a presença de Jesus, nos faz lançar fora o medo. A luz protege. E nós nos sentimos protegidos, porque a Bíblia tem várias promessas para nós. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vemos as promessas de Deus, as promessas de proteção de Deus, e nós temos essas promessas nos consolam, essas promessas nos confortam. Mas há pessoas desse mundo que não têm essas promessas para eles, que não têm o consolo e conforto que nós temos, não têm a proteção que nós temos em Jesus. Nós, os que já entendemos e que já somos luz do mundo, devemos irradiar, mostrar essa luz para as pessoas. Nós precisamos falar para elas que Jesus é a solução para o medo delas. Porque não temerei, porque tu estás comigo. Então nós temos que ser luz, e a luz tem que iluminar. A luz tem que mostrar para outros que eles podem também ter essa luz dentro deles. A luz, ela protege, como eu disse, mas a luz também ela tem uma propriedade de guiar. Quando Jesus usou essa metáfora, ele também queria mostrar que a luz é um guia para navegantes, principalmente os que viviam há muitos anos atrás, no qual não tinham os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Eles se guiavam pelas estrelas, que também irradiam luz. Então, o posicionamento das estrelas os guiavam para chegar até os seus destinos. Mas, quando havia momentos difíceis, momentos nos quais eles enfrentavam tempestades e o céu estava encoberto, como eles poderiam se guiar? Então, pensando nisso, muitos homens construíram faróis. Os faróis eram construídos em ilhas, em pedras que sobressaíam do mar. E aqueles faróis ali serviam de guia para as pessoas, para os navegantes nos dias difíceis. Aqueles faróis advertiam que também poderia ter um perigo ali, eles poderiam se chocar contra as rochas ou então ficar ali na terra, em terra firme. Mas, pensando no farol como guia, Jesus está utilizando a luz e fazendo essa metáfora para que nós pensamos que nós também somos guias. E para onde nós devemos guiar? Por onde nós devemos nos guiar?
Jesus, ele é a resposta para isso. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, ele falou dele mesmo, falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, ele é o caminho. E nós, sendo aqui luz, nós sendo guias, nós devemos apontar para esse caminho. Então, para as pessoas que estão perdidas, que não sabem para onde andar, nós devemos apontar o caminho é Jesus. Ele é o caminho que leva até o Pai. Só nele nós temos como chegar até lá. Não há nada que nós possamos fazer. Precisamos de Jesus. Por que que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para iluminar. Iluminando, nós guiamos as pessoas. Então, nós vimos que a luz protege, mas a luz também guia e também a luz atrai. Quando nós estamos muitas vezes na aldeia, em determinada época do ano, acendemos as luzes, nós temos lá placas solares, e acendemos as luzes de nossa casa, muitas vezes nós temos que apagá-las, porque elas começam a atrair vários besouros, vários insetos. Então ficamos ali no escuro para impedir que aqueles insetos nos perturbem. Isso não é apenas na aldeia, na cidade também, no campo, no interior nós conhecemos essa experiência de ter as luzes ligadas e atrair os insetos. É interessante que a luz atrai. E o que Jesus quer falar quando ele diz que nós somos luz do mundo é que nós devemos atrair as pessoas. Não atrair pelos nossos próprios méritos, mas pelo mérito dele agindo em nós. Nós precisamos atrair as pessoas. E como atraímos as pessoas? Amando, assim como ele nos amou. Jeremias 31:3, o Senhor diz, nós lemos na palavra dele, que com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. O Senhor nos amou e por isso ele nos atraiu. Assim como ele nos amou e ele atraiu, e assim como ele é luz e ele colocou luz em nós para que nós pudéssemos iluminar, nós devemos amar as pessoas e através desse amor nós devemos atraí-las. Atraí-las até nós? Não. Atraí-las para perto de Jesus. E por isso que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados. É Jesus atraindo as pessoas com amor e com benignidade. Nós precisamos ser luz e uma luz que atrai. Jesus é a luz e ele está convidando a todos nós, os que cremos nele, para experimentarmos do seu amor. E você também que não crê, para experimentar, além do seu amor, do perdão dos pecados. E se você não crê nele, eu quero abrir um parêntese aqui. Você tem essa oportunidade agora. Você pode recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode se arrepender dos seus pecados e ser luz também, assim como ele chama a todos os crentes e cristãos sinceros a fazer. Então nós vimos aqui mais uma das respostas à pergunta que eu fiz no início. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para iluminar. Então aprendemos aqui no texto, até o momento, que nós estamos aqui para salgar, que nós estamos para iluminar, mas nós estamos aqui para nos mostrar. Nós estamos aqui para testemunhar. Nós estamos aqui não para ficarmos fugindo de uma responsabilidade. Então nós podemos ver isso no resto do texto, principalmente no verso 16. Está escrito o seguinte no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está falando aqui que nós precisamos resplandecer, nós precisamos nos mostrar. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Então estamos aqui para salgar, estamos aqui para iluminar, mas também estamos aqui para testemunhar. E nós testemunhamos justamente, olhando para esse texto, nós vamos aprender. Nós vamos ver que nós testemunhamos para não sermos pisados pelos homens. Observe aí o verso 13 novamente. Ele ainda falando do sal da terra, olha o que Jesus diz. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, se o sal for sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, por que nós estamos aqui? Para testemunhar. E se não testemunharmos, o que vai acontecer? Nós seremos pisados pelos homens. Jesus nos deixou aqui na terra por um motivo. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Ele disse que nós estamos aqui para testemunhar. Atos 1:8, Jesus diz,
E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos aqui para testemunhar. E se nós não testemunharmos, o que vai acontecer? Seremos pisados pelos homens. Eu creio que não somente eu, mas você também já deve ter experimentado uma péssima experiência. Desculpem a redundância. Mas muitas vezes a gente vai falar de Jesus, vamos falar de Jesus para as pessoas, e essas pessoas que não creem em Jesus começam a apontar o pecado de outros crentes que elas conheceram no passado. Muitas pessoas vão falar, eu sei o que você está falando. Eu sei que você quer que eu seja crente, mas eu conheci um crente que ele fez isso, que ele fez aquilo. Então eles estão usando um exemplo, um péssimo exemplo, de pessoas que usaram o nome de Deus para fazer coisas erradas, justamente para não se tornarem crentes em Cristo como nós somos. Então eles estão utilizando este exemplo de crentes que não testemunharam, que fugiram da sua responsabilidade para pisar. Pisar não somente neles, mas também para pisar em nós. Quando as pessoas fazem isso, elas estão falando, eu sou melhor que os crentes, eu não preciso de Jesus. Eu sou melhor por mim mesmo. Não tenho nenhuma necessidade de mudar de vida. Então, quando não testemunhamos, o risco que nós corremos é justamente de ser pisado pelos homens. Entretanto, para essas pessoas, e se você veio até aqui e pensa assim, é preciso que você leia Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus fala sobre uma parábola do joio e do trigo. Lá, nesta parábola, ele desenvolve uma história falando que havia um homem que tinha uma terra e ele plantou trigo em sua terra. Mas os seus empregados foram olhar e viram que no meio do trigo havia joio. O trigo é alimento, mas o joio é venenoso. Então os servos vêm avisar ao dono da terra, olha, tem joio. Quem plantou joio? O dono da terra vai falar, foi o inimigo que fez isso. Meu querido, o inimigo tenta o tempo todo plantar o joio na igreja de Deus. O joio são essas pessoas que não testemunham, os falsos crentes, os falsos cristãos que estão no nosso meio e dão mau testemunho para que o nome de Cristo seja dito seja humilhado, para que o nome da igreja seja humilhado e para que nós também sejamos pisados pelos homens. Então, nós precisamos falar para eles, no meio do trigo, tem o joio também. Eu quero ser trigo. E você? O que você quer ser? Para nós sermos trigo, para nós testemunharmos, nós precisamos entender a nossa responsabilidade. E nós temos a responsabilidade de testemunhar. Então, nós estamos aqui para testemunhar. Não podemos fugir dessa responsabilidade, porque senão seremos pisados pelos homens. Mas nós também não podemos fugir dessa responsabilidade nos escondendo. Observe Mateus capítulo 5, verso 14 e 15. Nós já lemos ele, mas vamos ler novamente. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. O que Jesus está dizendo aqui? Nós somos a luz do mundo. Uma luz não pode se esconder. Não tem como se esconder uma luz. E ele começa a dar exemplos. Ele diz, olha, uma cidade edificada sobre um monte, ela não é escondida, ela está exposta, não tem como esconder ela. Muitas vezes, quando eu estou viajando à noite, e estamos chegando próximos de algumas cidades, nós conseguimos visualizar a luz de longe. Às vezes aquela cidade está a 30 quilômetros, até mais, e nós conseguimos visualizar por causa da luz. Muitas vezes, quando aquela cidade está coberta por nuvens, a gente vê a luz da cidade e ainda o reflexo dela nas nuvens. Não se pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós, os que temos Cristo como Senhor e Salvador, nós, os cristãos verdadeiros, nós somos uma cidade edificada sobre o monte. Nós não podemos nos esconder. Mas, infelizmente, tem muitos de nós que têm tentado se esconder. E se esconder por vergonha. Meu irmão, se você se sente envergonhado e você tem tentado esconder que você é um cristão, mude de vida. Fale como Paulo. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Não se envergonhe, testemunhe,
Porque se você não testemunhar, você está fugindo da sua responsabilidade. E se você não testemunhar, você será pisado pelos homens. Então, por que que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para testemunhar. Eu e você, meu irmão, estamos aqui para testemunhar. E tem um último ponto aqui sobre o testemunho. Nós testemunhamos para que Deus se torne Pai, não apenas nosso, mas de outros também. Vamos ler novamente o verso 16? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós precisamos mostrar as nossas boas obras para os homens, através das nossas boas ações, através de boas palavras, através de atitudes corretas. Atitudes que nós entendemos que não partem de nós mesmos, mas atitudes que partem do Espírito Santo que habita dentro de nós, que partem daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. E quando as pessoas olharem isso que fazemos em obediência ao Senhor, obediência à sua palavra, e através da ação do Espírito Santo que habita dentro de nós, elas vão olhar e vão falar, isso não é humano, isso deve vir de Deus. E elas vão querer também esse Deus que nós temos. E assim, elas vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Elas vão glorificar a Deus, recebendo a Ele como Senhor e Salvador. Elas vão glorificar a Deus, se arrependendo dos pecados delas, porque elas vão entender que Deus é santo. Elas vão glorificar a Deus, crendo nele, para que tenham vida eterna. Nós precisamos testemunhar, para que Deus se torne Pai de outras pessoas também. E como ele se torna Pai? Em João capítulo 1, verso 11 e 12, está escrito, Jesus falando, o texto fala sobre Jesus, e o texto diz que Jesus veio para os que eram seus, aqui está falando dos judeus, Jesus era judeu, então Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então os judeus primeiramente não receberam Jesus, mas o texto diz, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando cremos em Jesus, quando recebemos Jesus, nós temos a certeza que nós deixamos de ser criaturas de Deus, porque foi Deus que nos criou, e passamos a ser filhos de Deus. Ele se torna o nosso Pai. Nós, os que cremos em Jesus, já temos um Pai nos céus. Nós já somos filhos dele, conforme o texto que lemos, que citei aqui, diz. Mas há muitas pessoas que não têm esse Pai ainda. E nós precisamos testemunhar para que eles tenham também esse Pai que nós temos. Para que eles também deixem de ser apenas criaturas e se tornem filhos, porque eles vão conhecer o Pai e, acima de tudo, eles serão reconhecidos pelo nosso Pai que está nos céus. Portanto, respondendo à pergunta que eu fiz no início, por que estamos aqui? Nós estamos aqui para testemunhar. O texto nos diz um propósito para a vida dos crentes. Um propósito para a vida dos cristãos verdadeiros. Nós estamos aqui para salgar e sabemos que o sal preserva e as pessoas são preservadas do inferno através de Jesus. Nós sabemos que o sal dá sabor e nós sabemos que Jesus é aquele que nos dá alegria, que leva o nosso fardo e tira o nosso cansaço. Jesus é aquele que nos dá descanso, Jesus é aquele que nos dá vida eterna. Nós sabemos também que o sal cura, Jesus é a cura para a maldição do pecado, para o mal deste mundo. Nós estamos aqui para ser sal. O texto nos diz também que nós estamos aqui para ser luz, e sabemos que a luz protege, e sabemos que Jesus está aqui para nos proteger. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A luz também guia, e Jesus é o caminho que nos leva até o Pai. Nós sabemos que a luz também atrai, e Jesus atrai com seu amor, com a sua benignidade. Ele diz, vinde a mim. Ele está chamando a cada um de nós. Mas também nós estamos aqui para testemunhar, e precisamos testemunhar do Evangelho, das boas novas de salvação. Precisamos falar para esse mundo que Jesus veio para os perdidos. E todo aquele que entender isso, se arrepender de seus pecados e crer nele, vai ter a mesma esperança e a mesma certeza que nós temos. Que partindo daqui, independente do dia, nós estaremos com o Pai. Então, meu amado irmão, que Deus abençoe você. Que você seja sal, que você seja luz, que você testemunhe do Senhor. Porque é para isso que nós estamos aqui. Que Deus te abençoe.